Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje, segundo episódio, vídeo comentado de um documentário do Netflix chamado What the Health, lançado em 2017, já faz um bom tempo, né? E com uma duração mais ou menos de 1h30. Mas, gente, antes de eu começar a falar, eu quero passar 2 avisos aqui pra vocês. O primeiro é sobre o meu primeiro vídeo que eu fiz também de um documentário do Netflix, que foi meu primeiro episódio, que lá eu indiquei 4 livros para vocês, 2 em inglês, um em espanhol e um em português. Só que um desses livros eu não tinha pesquisado o valor antes de gravar o vídeo para vocês. Eu só fui ver depois que eu coloquei o vídeo no YouTube, né? Que eu fui deixar lá o link para vocês. Eu vi o valor que estava absurdamente caro, então eu peço desculpa pra vocês, tá? Não fiquem bravos comigo. É porque realmente esse livro, eu li esse livro, eu gostei de ler, né? E eu ganhei, na verdade, então eu não sabia que aqui no Brasil tava tão caro esse livro, tá? Mas eu indiquei lá um livro em português, eu não li esse livro, ele tá com preço bem acessível e ele tá bem recomendado no site da Amazon, então eu acredito que ele seja um livro bom, tá? E agora o segundo aviso eu gosto de esses próximos episódios que eu for fazer de vídeos comentados de documentários do Netflix, eu vou sempre indicar um livro pra vocês, tentar sempre indicar um livro pra vocês, né? E hoje eu quero indicar esse livro aqui que chama O Código da Obesidade. Também tem na Amazon e eu já pesquisei, tá, gente? O preço dele tá mais acessível. Eu acredito que é porque também ele tá em português, por isso que o preço esteja mais acessível. É um livro de fácil leitura, tá? E ele não é gigante, ó, ele tem poucas páginas. E tem um outro livro desse mesmo autor na Amazon que eu acredito que seja bom, mas eu não li o outro. Vou deixar o link aqui pra vocês, que chama O Código do Diabetes. Acho que deve ser bem legal, tá? E eu acho interessante ler esse livro e assistir esse documentário para você criar uma visão crítica do assunto, né? Eu sempre falo lá até no meu Instagram que a gente não pode assistir um documentário ou comprar um livro e ler e assistir um negócio e tratar aquilo como verdade absoluta. A gente tem que ter uma visão crítica do negócio, né? Então eu vou ajudar vocês a terem mais uma visão crítica das coisas. Então por isso que eu resolvi começar a fazer esses episódios comentados desses documentários, tá? Pra dar a visão como nutricionista pra vocês também criarem a opinião de vocês, tá? Bom, então vamos lá, deixa eu tomar aqui meu cappuccino, galera. Já tá até frio, mas vamos lá. Bom, o documentário, como eu já falei, já faz um tempo que ele foi lançado, né? 2017, já faz anos. 1h30 de duração. Eu sou um pouco suspeita pra falar em relação, assim, o que eu achei do documentário, porque eu sou nutricionista e eu gosto de assistir documentários que falam sobre saúde, alimentação e tal. Mas eu achei legal o documentário, apesar de alguns pontos eu não concordar. Eu achei bem legal e eu não achei que era um documentário, sabe, cansativo, chato, não, eu gostei. Mas, como eu falei, eu sou suspeita em falar. Bom, o documentário é legal, o começo dele, quem tá produzindo, né, o material, o documentário, ele se apresenta, daí ele conta a história dele, ele fala que ele é hipocondríaco, que ele tem um histórico familiar de problemas cardiovasculares, diabetes mellitus e câncer, e ele fala que ele tem muito medo de ter essas doenças, então que ele faz atividade física, que ele tenta comer bem, que ele toma suplemento, ele pesquisa várias coisas sobre saúde. E aí ele até compartilha alguns dados aqui que eu anotei no documentário. Então ele fala assim, que o consumo de carnes processadas está ligado ao aumento, né, em 18% de câncer no cólon, que é no intestino. Ele fala que a cada 4 americanos, um vai morrer por câncer. E a cada 3 americanos, um vai ter, nos próximos 25 anos, né, diabetes mellitus. E aí aqui eu achei interessante que, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nos filmes americanos, que quando tem umas histórias assim meio tristes, é sempre alguma coisa que tá envolvido com câncer, que tem lá a personagem ou o galã, porque perdeu a esposa
causa de câncer, ou porque o pai ou a mãe morreu de câncer. Sempre tem uma coisa, sabe, que tá envolvida com câncer. Prestem atenção, né? Isso sempre me chamou a atenção desde nova. Que eu falava, nossa, mas que povo que tudo morre de câncer nesses filmes. Mas enfim, então pode ser isso, porque o índice é maior. E vale lembrar que o Brasil não tá ficando longe dos Estados Unidos, tá? Porque os nossos hábitos alimentares, o hábito alimentar da população brasileira vem mudando a cada ano e ficando muito próximo dessa alimentação americana, né? Porque hoje o povo brasileiro está tendo um acesso muito maior a alimentos processados, industrializados, a vida, né? O cotidiano corrido. Então as pessoas estão tentando achar uma forma mais prática para se alimentar. E isso está gerando outros problemas, como a obesidade, que está aumentando no Brasil, problemas cardiovasculares, câncer, diabetes e assim por diante, tá? Então é bem interessante isso, né? Se a gente não tentar mudar esse quadro, a gente vai ficar igual aos Estados Unidos. E daí ele faz, o que acontece? Ele pega e começa a fazer uma investigação e ele entra nos sites das instituições. Igual no Brasil, não tem assim, Sociedade Brasileira de Diabetes, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de não sei o quê. Ele começa a entrar lá nessas sociedades, nessas instituições, nos sites, né? Tipo, Sociedade Americana de Diabetes, Sociedade Americana de Cardiologia. E daí ele começa a chamar a atenção dele que na parte na parte de nutrição, tem-se como se fosse um incentivo de você comer carne, alimentos de origem animal. E aí chama muita atenção dele lá quando tem lá falando pra comer, acho que peito de peru, que é uma carne, querendo não é processado, né? Esse peito de peru. Então isso chama a atenção dele. E daí ele começa a questionar essas instituições, né? Por quê? E aí nisso, ele até faz entrevista, eu acho que, não sei se era da Associação Americana de Diabetes, eu acho que era o diretor, e ele começa a questionar várias coisas e esse diretor deixa ele meio que no vácuo, sabe? Quer parar a entrevista e tal. E aí em sequência aparece ele fazendo uma entrevista com um médico. E aí aqui eu quero fazer um comentário nesse pedaço, né? Eu até anotei aqui, que é essa parte que ele conversa com esse médico, porque... fazer uma crítica aqui nessa parte. O que acontece? Esse médico, ele pega e fala assim, não é o carboidrato que causa o diabetes, e sim a gordura, você consumir alimentos de origem animal, tarará, tarará, e vai falando. É claro, gente, que uma pessoa que é obesa, ela tem sim chances de ter diabetes, ela tem muitas vezes diabetes. E aí quando essa pessoa emagrece, né, às vezes o diabetes some. Porque essa gordura em excesso no corpo, ela é inflamatória e ela atrapalha os nossos órgãos a trabalharem de forma correta. Então sim, nesse ponto ele não tá errado. Mas a gente, como profissional da saúde, a gente tem que tomar muito cuidado da forma que a gente fala, porque no documentário ele não está falando não é um documentário voltado para pessoas da área da saúde. É um documentário que qualquer pessoa que tem assinatura no Netflix vai assistir, que pode ser uma pessoa leiga que não é da área da saúde. E daí a pessoa interpretar assim, se o que causa diabetes é a gordura, consumir, sei lá, carne de origem animal, então eu vou consumir carboidrato, e vai achar que é qualquer carboidrato que pode consumir açúcar, entendeu? Então não ficou tão clara a fala dele ali, então isso que eu queria pontuar aqui pra vocês. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, realmente é essa gordura que fica ali acumulada na região abdominal e que causa um monte de coisa, que atrapalha os órgãos a trabalhar. Mas vale lembrar que o consumo em excesso de carboidrato refinado, açúcares, o seu corpo ele precisa de combustível. O principal combustível é o carboidrato. Mas esse combustível em excesso, o seu corpo vai começar a acumular. E ele vai acumular em forma de quê? De gordura. Então, esse açúcar em excesso também pode virar essa gordura em excesso, tá? Então, a gente tem que entender isso. Eu só acho que nesse ponto ele não foi tão claro em passar para as pessoas. Então, é mais isso também que eu queria pontuar. E daí eu quero fazer uma comparação com vocês. Duas situações.
Gente, vocês não reparam se eu tossir, tá? É a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo pra vocês. Primeiro exemplo, meu irmão. Quando meu irmão era criança, a alimentação dele era muito seletiva, gente. E criança, quando tem uma alimentação muito seletiva, ela não vai consumir, não é a gordura em si que a criança consome. É mais açúcares, são mais açúcares, é carboidratos refinados. É claro que ali na composição vai ter gordura, mas é muito maior o índice de carboidrato. E o meu irmão, ele visualmente olhando, né, conforme ele foi crescendo, ele era uma criança magra, depois se tornou um adolescente magro. Aparentemente, visualmente, mas se você fizesse, por exemplo, uma investigação ali para ver o percentual de gordura corporal dele e o percentual de massa magra, com certeza ele tinha muito mais massa gorda do que massa magra. Por quê? Porque ele tinha uma alimentação muito seletiva. Então ele era o falso magro. E aí, por ele ter essa alimentação muito seletiva e consumir muito carboidrato, gente, era muito mesmo. Ele, pra escola, ele levava refrigerante, era bolacha recheada. Pra comer comida mesmo de verdade, era um sacrifício. Olha, ele era terrível. E aí, na adolescência, ele começou a ter pré-diabetes. Então, ele teve que tentar mudar ali, se reeducar, tentar cuidar, fazer alguma atividade física pra ele poder reverter esse quadro. Mesmo sendo magro, porque ele era o quê? Falso magro. E consumo muito do quê? De carboidrato. Muito mais de carboidrato, tá? E um outro caso é uma outra pessoa, duas na verdade, que eu conheço, que a base alimentar dessas duas pessoas é muito mais de carne vermelha. Muito mais, seria como se fosse um low carb a alimentação deles. É muito mais base de carnes. E essas pessoas estão acima do peso, né? Essas pessoas têm problema de saúde. Mas assim, o que eu quis mostrar aqui pra vocês, que pra você desenvolver, seja um problema cardiovascular, né, um problema de diabetes ou ganhar peso, não é só consumindo carne vermelha ou carne de origem animal, mas também esse consumo excessivo de carboidrato, refinado, processado, tá? E aí, principalmente, a combinação dos dois, né? Ou melhor dizendo, a combinação dos três, que é o carboidrato, a proteína e a gordura. A gente tem que ter um equilíbrio para consumir esses alimentos, né? Porque dependendo como você combina esses alimentos, em vez de te ajudar a ter saúde, vão te fazer mal. Mas é a forma como você combina esses alimentos e a qualidade desses alimentos, tá? Então era isso que eu queria pontuar aqui para vocês. Bom, aí eles também falam sobre o consumo de peixe, que pode estar com risco de contaminação por mercúrio. Eles falam sobre a carne vermelha mesmo do boi, que pode estar contaminada com dióxido de carbono por causa da poluição, porque na hora que o boi tá lá pastando, ele inala o dióxido de carbono e tal, e daí contamina a carne, passa isso pro leite. Aí eles comentam sobre a maior frequência agora que as pessoas têm de intolerâncias, né, ao leite. E aí eu quero pontuar aqui novamente, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que acontece? Bom, esse documentário ele já é antigo, 2017. E tem um estudo que inclusive eu compartilhei lá no meu Instagram, e eu até quero gravar um vídeo para vocês aqui no meu canal do YouTube, de um estudo que foi feito falando que as pessoas que têm origem asiática, dos povos asiáticos, africanos, indígenas, essas pessoas tendem realmente a terem intolerância ao leite, porque não era um hábito, um costume desses povos. Mas que o povo caucasiano, eles dificilmente, comparados a esses povos, vão ter tanta intolerância ao leite, porque eles já têm essa prática desse consumo há muitos e muitos, sei lá, séculos, entende? Então já é um hábito alimentar deles. E aí tem outros estudos que mostram também que pessoas que têm uma intolerância ao leite, né, aos derivados, de uma forma mais pontual, sempre consumiram e nunca tiveram nada, e depois começaram a ter uma certa intolerância ao consumir.
Isso mostra que, na verdade, a pessoa ela teve algum problema ali gastrointestinal e que daí houve um desequilíbrio ali. E quando você tem um desequilíbrio nesse trato gastrointestinal, gente, as primeiras enzimas, né? Essas enzimas são responsáveis por quebrar nossas moléculas dos nossos alimentos, né? Em quantidades menores e absorvendo nosso corpo. A primeira enzima, quando a gente tem algum problema no trato gastrointestinal, acabar são as lactases, né? Então, existem pessoas que podem ter uma intolerância à lactose, ao açúcar do leite, de uma forma pontual, mas depois quando ela consegue tratar ali o problema dela gástrico, né, digestivo, do trato gastrointestinal, ela volta a poder consumir normalmente esses, seja o leite e derivados. E eu falo isso até por mim mesmo, né? Eu sempre consumi leites e derivados e eu realmente não apresentava nenhum sintoma. Mas é claro que existem pessoas que faz um consumo diário desses alimentos de origem de leite, né, e derivados, mais uma quantidade ok, que não vai gerar nenhum sintoma nela. Outras pessoas que podem consumir mais do que o normal e daí apresentar um pouco de sintoma porque não vai ter, às vezes, enzimas suficientes para quebrar essas moléculas, né? Ou elas podem ter essa intolerância também, como eu falei, pontual, porque ela pode estar com algum problema no trato gastrointestinal dela, né? E aí tem realmente aquela intolerância que já é uma coisa que a pessoa tem mesmo por uma questão, talvez ali, desse fator genético histórico, né? Da origem dela, tá bom? E aí eles falam também sobre a produção de porcos que podem estar contaminados, esses porcos. Aí ele comenta, né? Na verdade, ele comenta sobre essas instituições, como eu falei, a Sociedade Americana de Diabetes, Sociedade Americana de Cardiologia, que elas têm um patrocínio dessas empresas, né? Que são produtoras aí, essas indústrias na área de origem animal, né? Então ele comenta, será que talvez não é isso que no site fala, pode comer, que não faz mal, porque talvez essas instituições estão sendo patrocinadas por essas empresas, por essas indústrias, né? Bom, é um bom questionamento mesmo. Mas, e aí ele também comenta da alimentação nas escolas públicas, né? Que a alimentação nas escolas públicas americanas são péssimas. E aí ele comenta da importância de você mudar seu hábito alimentar, mas ele incentiva muito o consumo de alimentos de origem vegetal, mas mais uma alimentação voltada para o veganismo, sabe? E aí, eu queria pontuar duas coisas aqui nessa parte que ele fala, né? Que ele incentiva isso. Que ele fala, não, o negócio mesmo é você ser vegano, ter uma alimentação mais ali à base de origem vegetal. Ele não tá errado, gente. Né? É ideal, mas a gente ter uma alimentação bem diversificada e muito rica em alimentos de origem vegetal, sim. Porque são ricos em fibra, né? A gente consome pouquíssima fibra no nosso dia a dia. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo constipação, né? Mas o que eu queria dizer aqui pra vocês é que a gente não pode demonizar os outros alimentos, né? Porque aí, o que acontece? Lá no documentário aparece um cara super bombadão, falando que só consome alimentos de origem vegetal. Primeiro, assim, se eu sou uma pessoa que eu não sou formada nessa área da saúde e olhasse aquele cara super saradão e falava, caraca, né? Porque a gente tem essa coisa da pessoa muito malhada, que é sinônimo de saúde. E primeiro, assim, vou jogar aqui pra vocês, tá? O cara não tá daquele tamanho fortão porque ele é vegano. Ou porque ele, entendeu? Ele pode realmente ter uma alimentação rica em vegetais, mas ele não tá todo daquele tamanho só porque ele era muito grandão. Acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Joguei aí pra vocês. E uma outra situação também, vou contar de uma colega que é da minha área, né? Também é nutri. E que ela tá grávida e ela é vegana. E ela
sendo vegana, faz acompanhamento com uma médica vegana, né? Porque daí ela entende o caso da minha amiga. E a própria médica, que é vegana, indicou pra ela, nesse período da gravidez, ela consumir pelo menos ovos, né? Pra ajudar ela, pelo menos ter alguma fonte proteica animal. Então, quer dizer, até que ponto é bom só consumir alimentos de origem vegetal, entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer aqui pra vocês é criar um senso crítico da coisa, quando a gente assistir um documentário, né? A gente olhar de várias formas, não pegar uma visão só. Porque às vezes a pessoa tá dando a visão do que ela acredita, né? E vale lembrar que essa pessoa que fez o documentário, que eu acho muito válido, muito bacana, mas que essa pessoa ela não é formada na área da saúde. É um cara que tem medo de ter algum problema de saúde lá, porque tá na genética dele que ele, né, pode vir desenvolver, mas que não é formado na área da saúde, né? Então a gente tem que ter um senso crítico disso. E que sim, existem pessoas que se beneficiam muito com a dieta vegana. Eu não tô de forma alguma também demonizando aqui a dieta vegana. Mas a gente tem que ter equilíbrio. E se você for pensar friamente em tudo, a gente tá o tempo todo sendo, de alguma forma, eu até brinco assim, envenenado, né? Então a gente tem que tentar ter bons hábitos alimentares, tentar ter um equilíbrio, porque o nosso próprio corpo vai fazer o detox. Alguma coisa que a gente consumiu, que a gente inalou, que é tóxico, o nosso próprio corpo vai conseguir eliminar. Mas a gente tem que tentar ter esse equilíbrio, tentar não ter estresse, tentar fazer atividade física, tentar dormir bem, entendeu? Fazer um acompanhamento, se necessário suplementar com vitaminas e minerais e assim por diante. Tá bom, galera? Bom, e é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o meu vídeo comentado sobre esse documentário, né? Lembrando, tem esse livro aqui, eu vou deixar o link pra vocês, da Amazon. Eu acho muito bacana ler esse livro e depois assistir o documentário e vocês criarem uma visão crítica sobre o assunto, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.